O número de afogamentos da região já é maior do que o do ano passado. De janeiro até agora foram 13 casos, contra 12 em 2005. E com a chegada dos dias mais quentes, essa estatística pode ser ainda maior. É que muita gente ainda procura locais inadequados para se divertir. Eu acompanhei. Igor Rodrigo Bruno de Souza tinha 14 anos e queria ser mecânico. No último dia 3 de novembro, ele morreu afogado ao tentar socorrer o irmão caçula, que estava em apuros, neste poço do Córrego da Grama, em Bauru. Os bombeiros fizeram buscas até o início daquela noite, mas não localizaram o corpo. A operação foi suspensa. Este tio da vítima não aceitou e, na emoção do momento, resolveu se arriscar por conta própria. Meu irmão pegou e passou o bambu, localizou o corpo, eu peguei meu mergulhei e tirei o corpo dele de lá. 3 dias depois, um primo da vítima voltou ao lugar da tragédia. Ele fotografou crianças brincando na água novamente, ao lado das mães, que não ligavam para o perigo. A próxima vítima pode ser outra criança. E o que mais revolta é que as mães junto, né? As mães levando os próprios filhos. Acho que as mães não deveriam permitir. De jeito nenhum, porque é um lugar sujo. De janeiro de 2006 até agora, os bombeiros registraram 13 afogamentos em Bauru e cidades vizinhas. É mais que todo o ano passado, quando 12 pessoas morreram afogadas na região. Uma das áreas de maior ameaça aos banhistas é a Lagoa da Quinta da Bela Olinda. A placa do Conselho de Segurança Leste alerta em vão os moradores. No feriado de 15 de novembro, dia de calor, encontramos diversos adultos e crianças se banhando na lagoa. Para piorar, pessoas pilotavam jet skis em alta velocidade bem perto. Um sério risco de acidentes com banhistas. O comportamento revela mais uma vez o problema da falta generalizada de áreas seguras de lazer para a população pobre. Este salva-vidas profissional tenta, pelo menos, combater a desinformação de quem se banha em lagoas e rios. Neste curso, em Piraju, ele ensinou técnicas de salvamento. Em primeiro lugar, o que a gente tem que fazer antes de ajudar alguém é ter uma retaguarda forte. É o quê? Pegar e pedir ajuda, pedir para alguém ligar para o corpo de bombeiro, para a polícia militar, entendeu? Buscar um corpo de um profissional habilitado, né? Para a gente ter uma retaguarda forte. E o repórter Marcos Paiva está no Parque Vitória Régia, em Bauru, e ao vivo vai conversar com a tenente do Corpo de Bombeiros. Boa tarde, Marcos. Nós vimos na reportagem a dica do salva-vidas de sempre chamar por socorro. Agora, se a pessoa não tiver telefone, estiver longe da cidade, qual deve ser o procedimento? Olha, boa tarde, Thaís. Olha, o Corpo de Bombeiros orienta para que essa mesmo seja a norma adotada, que a pessoa ela nunca entre nesses locais, em lagos, represas, sozinha. E que nesse momento ela acabou se afogando, está em período de afogamento, chame pela outra pessoa. Por quê? Porque não são todas as pessoas que conhecem as normas de salvamento e nessa hora o que pode ser um socorro pode acabar se complicando e as duas pessoas acabarem se afogando por não conhecer o lugar, não conhecer a profundidade da represa. Tenente, o ideal é que a pessoa nunca esteja sozinha, né? Isso é verdade. Ele nunca pode estar acompanhado de pessoas que não entendem das técnicas de salvamento, que foi o caso do garoto. O irmão entrar no local onde o outro irmão está se afogando e no final acabou causando a tragédia da mesma forma. E local poluído, local de alta correnteza, não se adentra de jeito nenhum. Tá certo. Essa é uma coisa muito interessante da Tenente estar explicando pra gente. Não são todos os locais, né, Tenente, que o Corpo de Bombeiros pode desenvolver um salvamento, né? Exatamente. Em caso de afogamento iminente, a gente ainda se arrisca, porque ainda é uma vida compatível com a outra. Mas em caso em que a pessoa já afogou há horas, em local poluído, em local de correnteza, em local muito profundo, realmente o bombeiro não pode adentrar de acordo com o nosso protocolo. Tenente Luciana, boa tarde. Boa tarde. O Parque Vitória Régia, com o lago aí atrás da senhora, é um exemplo de local em que as pessoas não podem se banhar, embora a gente flagre esse tipo de ocorrência muitas vezes. Qual pode ser uma regra simples? Não enxergou o chão, através da água a pessoa não deve entrar? Exatamente, a gente até tem uma regra nossa, fala que água no umbigo, perigo, né? Então a gente tem que atentar contra a profundidade do local, ainda mais em local desconhecido. Aqui no Parque Vitória Régia, Cassiano, vou pedir para o nosso cinegrafista aqui, o Luizão, mostrar, olha, a gente pode ver o fundo aqui, mas só as margens aqui bem próximo. A gente não sabe a profundidade lá no meio, pode haver algum buraco, e o que a gente tem conhecimento é que aqui existe muita lama, né? Marcos,
E quem pular daquela pontezinha, vou até pedir para o Luizão mostrar também. Vamos lá. Pode bater com a cabeça, seriamente, se ferir gravemente ali, não é? E aí, o que acontece? A pessoa acaba batendo a cabeça, fica desacordada e acaba se afogando aqui. Tenente, o ideal é não nadar em represa, não nadar em lagos, né? O ideal é a pessoa procurar o local adequado, como clubes que tem um apoio de salva-vidas, que tem pessoas próximas e está podendo fazer esse tipo de apoio. Tá certo. E qualquer problema... Qualquer problema, ligar para o Corpo de Bombeiros 193. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, pelo esclarecimento. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, Marcos. Boa tarde. Obrigado, Marcos. Boa tarde.